Graça e a paz, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, pela graça do Senhor, para estudarmos a Palavra de Deus. O título de hoje do nosso estudo é Somente Cristo, Somente a Graça. A salvação não é meritória, não é por mérito, é em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, somente pela graça. Nós vamos entender um pouco aqui como funciona o plano da salvação. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e o 9, a palavra revelada, a palavra do Senhor, assim nos diz, verso 8: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Nós encontramos aqui algo muito interessante, algo muito importante. Quando diz assim, pela graça sois salvos, a forma verbal aqui representada é uma expressão de certeza. E nós precisamos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Precisamos estar certo de nossa salvação em Cristo Jesus. Somos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Verso 9. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelos nossos próprios méritos. A salvação não é meritória, mas é um favor imerecido, é um presente que Deus nos dá. Romanos capítulo 3, no verso 23 e também o 24, a palavra do Senhor assim nos diz. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então todos nós pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória de Deus é a imagem, a reivindicação da imagem de Deus. O pecado nos destitui da imagem de Deus, segundo ao qual fomos criados. Temos uma passagem lá em Gênesis que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos tira da presença do Senhor, nos afasta de Deus. Por isso que a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificado gratuitamente. A graça, a salvação, ela é gratuita por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 6, no verso 23, Romanos capítulo 6, o verso 23, assim diz a palavra do Senhor: Porque o salário do pecado é a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É graça. Somos salvos pela graça de Deus, a graça de Cristo Jesus. Nós pecamos, estamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho, Cristo Jesus. Ainda em Romanos capítulo 5, vamos voltar um pouquinho atrás, em Romanos capítulo 5, 8 a 10. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Deus nos dá a salvação. Nós não merecemos, mas Deus nos presenteia com a sua graça. Verso
9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, precisamos entender, amados, a morte de Cristo na cruz do Calvário, né, ele trouxe salvação para as nossas vidas. Fomos reconciliados com Deus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, como funciona o plano de salvação? Deus, ele nos oferece a graça como um presente. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá a graça. E por essa graça somos salvos mediante a fé. Agora, precisamos crer. A graça está lá. Agora, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Para sermos justificados, nós precisamos ter fé. A fé em Cristo. A fé na sua graça salvadora. Deus oferece a salvação como um dom. A salvação é um dom de Deus. A salvação não está em nós. Nós não temos meio nenhum por nós mesmos de sermos salvos. Mas em Cristo Jesus poderemos ser salvos. Eu preguei um sermão que é pecar ou não pecar, né? E nós podemos, em Cristo Jesus, vencermos o pecado, vencermos a tentação. Porque se nós dissermos que nós não poderemos vencer o pecado, nós não iremos herdar o céu. Essa história que nós somos, que vamos pecar até Jesus voltar, por exemplo, vai levar muito de nós para o lago de fogo e enxofre. Poderemos sim vencer as tentações. Cristo mostrou isso quando foi tentado, que nós podemos vencer. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, o Espírito Santo ele trabalha em nossa mente e nos leva a aceitar o sacrifício de Cristo. Isso nos leva à salvação, à fé no sacrifício de Cristo. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar os nossos pecados. Jesus, ele veio nessa terra, ele sofreu todas as tentações e não cedeu ao pecado. E ele morreu a morte de cruz, fez a expiação perfeita por nós, para nos dar vida, para nos dar salvação. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi perfeita. A justiça divina exige obediência. Precisamos saber lidar com essa história. Nós somos salvos pela graça e não precisamos fazer mais nada. Podemos se deitar em berço esplêndido, cruzar os braços e não fazer nada. A graça vai me salvar. Se for assim, a graça vai salvar todos. Não é isso? A graça nos salva, é um favor merecido, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. E nós precisamos, então, a partir de recebermos a graça, nos movimentar, né? Fazer a nossa parte, que é cooperar com o operar de Deus. A vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. O que é pecado? É quebrar a lei, desobedecer a lei. Isso é pecado. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus. Sozinhos não podemos atender a exigências de Deus. Merecemos a morte, mas há uma boa notícia. Nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos com esse salário, que é a morte. Mas não é morte somente do corpo, passamos
até a morte na terra, mas a morte eterna, essa é a pior das mortes. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. É um dom imerecido. Nós não somos merecedores, mas nós somos salvos por ela. Se fosse pelas obras, nós a conquistaríamos. Se fosse pelas obras, nós conquistaríamos a salvação. Mas a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, mediante a fé. Se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos salvação por nossas obras. É impossível sermos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram que Cristo, ele somente Cristo, como fonte de salvação. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Eu queria ler aqui algumas passagens, alguns textos do livro O Grande Conflito, sobre a graça, alguma coisa sobre Martinho Lutero. 3. Lutero tinha uma vida bastante rígida. Tentava controlar sua natureza pecaminosa por meio de jejuns, vigílias e penitência. Ele cria que a salvação era pelas obras. Então ele fazia longos jejuns, ele fazia longas vigílias, ele fazia penitência, ele se flagelava para buscar a salvação e para ser redimido do pecado. Mais tarde ele escreveu uma coisa muito importante, muito interessante. Se fosse possível um monge obter o céu por suas obras, eu certamente teria direito a ele. Ele fez muitos sacrifícios para ser salvo, muitas penitências para ser salvo. Se eu tivesse continuado, olha só o que ele disse, se eu tivesse continuado por mais tempo, teria levado as minhas flagelações até a morte. A verdade encontrada na escada de Pilatos. O que era prometido nessa escada? Prometia-se uma indulgência. Olha só que terrível, amados. A todos o que subisse de joelhos à escada de Pilatos, que se dizia ter sido miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Certo dia, Lutero estava subindo esses degraus, quando ouviu subitamente uma voz semelhante, dizendo: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, no verso 17. No Romanos capítulo 1, no verso 17, vamos ler a palavra do Senhor, que assim nos diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Espírito Santo naquele momento falou à mente de Lutero. E ele ergueu-se de um salto, envergonhado e horrorizado. Desde aquele momento percebeu melhor o erro de se confiar nas obras humanas para receber a salvação. Nós não podemos confiar nas obras humanas. Nós devemos confiar no Senhor Jesus, na sua graça salvífica. Ele afastou dos ensinos da Igreja de Roma. Esse afastamento se tornou cada vez maior, até romper todo o contato com a Igreja Católica Apostólica Romana. Indulgências à venda. Olha só que terrível, amados. A Igreja Católica comercializava a graça de Deus. A graça de Deus era comercializada pela Igreja de Roma. Com a alegação de levantar fundos para construir a Igreja de São Pedro em Roma, o Papa autorizou a venda de indulgências pelo pecado.
Ou seja, você pagava uma indulgência, você pagava pela salvação. Pelo preço de crimes seria construído um templo para adorar a Deus. Foi isso que despertou o mais bem-sucedido adversário do papado e provocou a batalha que abalou o trono papal e fez tremer na cabeça do pontífice a sua coroa, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele descobriu que os erros que Roma vinha pregando, até ele descobrir, depois de muitos sacrifícios, depois de muitas penitências, o justo viverá pela fé. Multidões se reuniram para ouvir as mensagens de Lutero, mensagens sinceras e transformadoras. Suas palavras eram como um copo d'água fria no deserto estéril da vida das pessoas. As pessoas começaram a abrir os olhos. Lutero teve os seus olhos abertos e entender que não é por obras, mas sim pela graça, mediante a fé. O povo tinha sido algemado pelas tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam vida espiritual, só religiosidade. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e vidas foram transformadas. Precisamos pregar a palavra do Senhor tal qual ela é, para que essas palavras toquem vida de pessoas. Assim como Lutero pregou a palavra do Senhor e vidas foram transformadas, vidas foram alcançadas por meio de mim e por meio de você. Pessoas podem ser transformadas pela palavra do Senhor. Precisamos colocar na mão do Senhor como um instrumento. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar a humanidade. Deus quer salvar a todos, amados. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a mim, mas Deus quer salvar você também. Deus quer nos levar para o céu. Deus nos quer dar vida eterna. Deus quer salvar toda a humanidade. Basta nós se chegarmos a Ele, aceitarmos pela fé a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A visão popular ensinada pelos líderes da igreja era que a salvação era uma combinação de obra humana com obra divina. Ao contrário, a salvação está na cooperação com o operar de Deus. Deus opera na minha e na sua vida, e nós precisamos cooperar com Deus, crendo, obedecendo o que Deus nos pede, o que Deus nos pede para fazermos. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz era suficiente para todos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela foi perfeita. E ela foi suficiente para toda a humanidade. Só vai se perder quem não aceitar a graça de Deus. Porque é somente em Cristo e somente pela graça somos salvos. Queria ler um texto que se encontra no livro O Desejado de Todas as Nações. Desejado de Todas as Nações, na página 14, que diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos. O que merecia acontecer conosco, aconteceu com Cristo. Ele foi tratado para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados. Ele não tinha nenhum pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. Mas ele foi
como um cordeiro e morreu a morte de cruz para nos dar vida, para nos dar salvação, nos quais não tinha participação, Cristo Jesus, participação no pecado, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa. Quem tinha que morrer era nós, não Cristo Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todos que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Para que recebêssemos a vida que era dele. Nós temos hoje o direito à vida eterna em Cristo Jesus. Basta crer. Basta crer que somente Cristo nos salva. Basta crer que somente a graça nos salva. A salvação não é pelas obras. Mas a palavra do Senhor também diz que a fé sem obras é morta. E nós precisamos entender a relação entre graça e obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas uma vida transformada, uma vida de uma conversão verdadeira, ela apresenta boas obras, não para ser salvos, mas ela vem naturalmente na vida do cristão, na vida do crente. As obras vêm naturalmente para uma vida transformada em Cristo Jesus. Que possamos entender que somente Cristo nos salva, que somente a graça nos salva. Somos justificados pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Que o Senhor possa tocar em nossos corações e que as obras fluem em nossas vidas, não com a intenção de sermos salvos, mas fluem em nossas vidas por uma vida salva em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que a paz de Cristo nos dá a alegria de viver, na certeza que em Cristo Jesus e pela sua graça temos a vida eterna. Amém?